Instagram da Ellen Dalla. Isso. E pelo YouTube pelo também. YouTube também. Então, conforme vocês acharem melhor, vocês podem acompanhar por todos esses 3 canais, tá bom? E hoje vai ser um bate-papo mesmo sobre mitos e verdades sobre o processo de emagrecimento e as dúvidas sobre por que eu não consigo emagrecer. Olá, gente, boa noite. Eu, Nayara Rossi, estou aqui hoje com a Ellen Dalla e a gente vai falar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre o processo de emagrecimento, esclarecendo dúvidas, né, Ellen, que a gente sempre recebe. A gente abriu um espaço para esclarecer essas dúvidas e hoje esse é um espaço para a gente conversar mesmo sobre esse assunto, responder as dúvidas mais frequentes. A Ellen, para quem não conhece, ela é hipnoterapeuta, Isso. Em breve psicóloga. Eu sou médica, trabalho com medicina preventiva, com nutrologia, e há 5 anos meu trabalho é muito voltado para emagrecimento. Meus pacientes já estão aí nos acompanhando, podem mandar dúvidas, viu, pessoal? Isso. Só pedindo aqui para o Vinícius colocar ao vivo ali no meu Instagram, por favor, a transmissão ao vivo e se possível colocar o link aqui do canal do YouTube para quem quiser acompanhar. Depois a gente vai fazer com que essa live fique também disponível para vocês poderem assistir, para quem não conseguiu agora, para poder ficar disponível para depois quem quiser assistir. Quer que eu coloque para você? Isso. Não, Isso. Você quer botar ele de frente para você ver? Isso, ou não? assim. Pronto. Começamos aqui também. Então já está aqui no meu Instagram, no Instagram da doutora Nayara Rocio, e a gente vai só posicionar a câmera aqui para mim, Vini, por favor. E agora vai ter que virar, né? Vira, isso. Virar a câmera também. Vira a câmera e manda o link aqui para mim, Vini, do WhatsApp, para a transmissão aqui do YouTube. É outro link ou é o mesmo? É outro link. Tá, manda aqui para mim então. Olá para todo mundo. Live para poder fornecer informações para vocês a respeito da nossa experiência em relação aos nossos clientes que passam pelos nossos consultórios. Então, como Nayara trabalha com a parte... A live caiu no YouTube, mas já retorna. Enquanto isso, a gente vai conversando por aqui mesmo, porque o importante é a gente estar acessando vocês e vocês terem esse canal de comunicação com a gente também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência. Há 5 anos, né, eu trabalho com emagrecimento, fui criando... na verdade, eu fui mixando métodos e estudos para formar os tratamentos de emagrecimento. E, na verdade, a gente hoje, né, sabe que quando a gente vai falar de emagrecimento, a gente pode estar partindo de vários momentos. A gente pode estar partindo de um paciente que está obeso, um paciente que está com sobrepeso, de uma pessoa que está na perimenopausa, que é totalmente diferente de um adolescente. Então existem muitos contextos, muitas peculiaridades, que a gente vai citar todas elas, mas a gente quer trazer hoje para ser discutido os temas que são incomuns com esses pacientes todos, né? Que é um padrão repetitivo, que é autoimagem, que é uma dificuldade de manutenção dos resultados. A gente tem hoje estimado que após 5 anos de um tratamento de emagrecimento, apenas 10 mais comuns. Então hoje a gente veio para falar realmente sobre isso. E eu quero perguntar para você, Ellen, qual foi a pergunta mais comum que te enviaram? Então, eu separei aqui porque a maior parte das perguntas, elas têm um ponto em comum, que é a palavra não consigo.
Eu acho que 80% das perguntas tem em algum ponto essa palavra não consigo. Na verdade, o que existe são programações subconscientes. Não é que não consegue, e na minha visão, nem é uma questão de autossabotagem, porque é simplesmente uma programação negativa, no sentido, por quê? Qual é o motivo que faz uma pessoa receber uma receita de dieta, uma orientação, e a outra receber a mesma orientação e uma faz e a outra não faz? Além do hábito, existe uma programação, além daquilo que é aprendido, existe uma programação subconsciente de pouco compromisso com o próprio bem-estar, com o amor próprio, com a estima. Então, se um filho pede para comer uma caixa de bombom na hora do almoço, você dá? A maior parte vai responder que não. Então, por que nós abrimos mão dos nossos bons hábitos com tanta facilidade? Porque nós cedemos. Que recompensa é essa que nós queremos? Para preencher qual vazio? Qual vazio que nós estamos querendo preencher? Uma pergunta interessante foi de uma pessoa: a hipnose emagrece? Não, a hipnose não emagrece. O que emagrece é você ingerir menos caloria, enfim, você está com metabolismo aí, Nayara pode falar bem melhor. Mas o que leva uma pessoa a comer além daquilo que precisa? Então a hipnose vai agir exatamente nesse ponto, aonde a comida está preenchendo esse espaço. E a hipnose vai atuar, ela vai ajudar nesse ponto específico, a encontrar um equilíbrio emocional. E que emoção é essa que a pessoa sente ao se sentir cheia? Porque não é saciada e nem satisfeita, é cheia. Qual a necessidade de permanecer sempre se sentindo cheia? Então é nesse ponto, você com as emoções em equilíbrio, então fica muito mais fácil entrar no equilíbrio biológico também. Uhum. Quando a gente vai falar sobre... Estamos agora no YouTube também, aqui no Instagram também tá? Estamos... Okay. Isso. A gente está simultâneo, tá, gente? No Instagram da Ellen, no meu e no YouTube, quem quiser assistir por lá também. Por isso que a gente está olhando cada hora aqui para um local, tá? Quando a gente vai falar de perda de peso, eu acho muito importante a gente ressaltar que o nosso termostato de peso, de emagrecimento, é o hipotálamo, que é uma estrutura que está, na verdade, no meio do cérebro, que é uma estrutura que tem metade da funcionamento dele é endócrino, metade é neurológico. Então, existe uma complexidade nesse processo, porque o hipotálamo, ele tem um termostato, né, de peso. A gente já sabe disso, a gente não sabe exatamente como modificar esse termostato, mas a gente sabe que existe técnicas e ajustes metabólicos que possibilitam que essa perda de peso seja sustentada por mais tempo. Então, a gente queria ter um espaço para a gente conversar melhor sobre essas estratégias, sobre o que a ciência já traz, sobre a parte psicológica, como que casa, né? Eu falo hoje que o emagrecimento sustentável ele tem que ter 6 pilares, né? Eu estou botando um aqui agora a mais do que eu falo normalmente no consultório, que é realmente esse mindset de sucesso, porque eu acho que a gente tem que sustentar um resultado, a gente tem que se permitir, né, chegar nesse ponto de mudança mesmo de postura. Mas a gente tem também que entender que existem outros pilares, que é a alimentação, que é hormônio, que é micronutrição, que é o equilíbrio intestinal e hormonal. É só isso, né? Por isso que não existe nenhum remédio milagroso, né? A gente sabe que um laboratório que está bombando aí de vender remédio, e gosto deles inclusive, que é a Novo, eles vão lançar mais um remédio, que vai ser mais uma promessa e que não vai ser milagre. Não tem como ser milagre, porque a gente está falando, né, Ellen, de uma coisa que é muito complexa. Quando a gente vai lidar com a alimentação, a gente está lidando com o sistema de recompensa, com o sistema dopaminérgico, que gera vício, que gera comportamentos recompensadores. A gente está lidando com sistemas de neurotransmissores
endocarbinoides, né, que são os mesmos da maconha. Então não é um processo tão simples, né? Existe quase que uma mudança química no corpo desses pacientes. Então nós viemos hoje fazer essa live juntas justamente para enfocar e para enfatizar que o processo ele tem que ser multidisciplinar, né? Não adianta, eu como médica, qual é o gap, aonde que eu perco os pacientes no processo? É no momento que eles começam a ter sucesso e abandonam, né, junto com o processo, porque em algum momento, ou pela dificuldade, ou por não se identificar com o processo, ou principalmente por ter um mindset que impossibilita ele, vai explicar melhor isso, ele vai se perdendo ali ao longo do tratamento. Até porque o que leva uma pessoa a abandonar algo que faz bem para ela, que deixa ela melhor, mais bonita, mais feliz. Então a gente para observar que muitas vezes o que nos leva a ter sucesso não é exatamente aquilo que a gente conscientemente, na nossa razão, acredita que é bom. Às vezes a gente é levado por uma programação subconsciente, às vezes não, na grande maioria das vezes, porque na verdade a nossa mente consciente ela é responsável por muito pouco desse processo. A gente traz uma programação da infância e principalmente na alimentação, ela é muito voltada para a memória afetiva. O olfato, a nossa experiência, a nossa mente subconsciente, ela traz essa programação da nossa primeira infância, do zero até... Nem do zero, quando eu falo zero, eu quero dizer do momento da fecundação. O tempo que a gente foi gestado e a partir do momento que a gente nasce, até os nossos 7, 8 anos, a gente está programando a nossa mente. E essa programação ela vai reverberar em todas as áreas da nossa vida. E a alimentação não é diferente. Então a maneira como eu vejo o meu corpo, como eu lido com o meu corpo, como eu me enxergo, quanto eu me preocupo com a maneira que os outros me veem, como isso me afeta, como eu me posiciono em relação a tudo isso e o quanto eu consigo melhorar ou não esse desempenho. Então é muito importante a gente entender que muito além daquilo que o nosso corpo só fala, as nossas emoções, elas têm um papel fundamental no sucesso ou não da dieta e do sistema até de desintoxicação. É necessário uma desintoxicação emocional, sim. É necessário que a gente reveja esses padrões sistêmicos, familiares, esses padrões que a gente traz de ter uma compulsão. Muitas vezes a obesidade ou o peso excessivo, ele é só um sintoma. Ele é um sintoma que está denunciando algo que precisa ser visto e algo que está escoando através do peso, que ele vem anunciando para a gente um desequilíbrio emocional. E se isso não for visto, provavelmente ele vai ser deslocado para outra área da vida. Então é muito importante que a gente olhe para as nossas emoções com a mesma atenção que a gente olha para a nossa celulite. Exatamente. Eu gosto de dar o exemplo, né, com todo respeito, dos pacientes bariátricos, né? Porque a gente sabe que um paciente, para ele chegar num ganho de peso, existe um fator genético, existe um fator metabólico e comportamental, mas existe também por trás disso, geralmente, um comportamento que é um pouco compulsivo. E o que a gente vê na prática, né? Não sou eu que trato essa parte, claro, mas a gente observa que esses pacientes, quando eles fazem uma cirurgia sem um suporte psicológico adequado, quando eles não são adequadamente preparados no tratamento psicológico, eles derivam essa compulsão do alimento para outro lugar, muitas vezes por álcool, para o sexo, para gasto. Porque, na verdade, não é o alimento, é a dopamina, é o que aquilo libera no meu corpo. Então, assim, o nosso corpo é tão sagaz que, na verdade, o que a gente quer é prazer.
Não interessa de onde isso vem, é um sistema de recompensa. Só que ao mesmo tempo a gente não quer ficar buscando isso em locais diferentes. Então se a gente aprende, estou estressado, pega um chocolate e come, na terceira, quarta vez você já sabe, estou estressado, você vai pegar o chocolate. Existe um padrão que você cria e que vai alimentar isso. Eu vou responder algumas perguntas que eu recebi aqui, só para a gente botar. Qual o impacto do equilíbrio hormonal no emagrecimento? Como atua? Então vamos lá, se eu falei para vocês que o termostato do nosso peso é o hipotálamo, que é uma estrutura que ela é metade endócrina, metade ela é neuronal, e vai controlar a hipófise, que para quem não sabe é uma glândulazinha que fica no meio da nossa cabeça, e que vai mandar, sinalizar para a tireoide, para várias outras glândulas a produção hormonal. Quando a gente começa a ter uma alteração central, todo o nosso corpo vai mudar o metabolismo. Então vamos imaginar uma empresa. Se eu tenho um problema que é no diretor da empresa, toda a ordem que vem para baixo dele, ela já vem de forma diferente. Só que o nosso corpo, gente, ele tende a homeostase. Então, o que é homeostase? É um novo ponto de equilíbrio. Se eu tenho um corpo pesado, com muito peso, muita massa muscular, porque geralmente as pessoas que têm muito peso também têm muita massa muscular, ela vai ter uma taxa de gasto metabólico maior. Então ela come e não tem o peso, gordinha, mas não tem o peso, né? Nem todo mundo está ganhando, está acelerando aí na perda de peso. A pessoa está mantendo. Só que quando eu começo a emagrecer, o que o corpo vai buscar rapidamente? Um novo ponto de homeostase. Então ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a produção de hormônios da tireoide temporariamente, que inclusive é um dos motivos aí das sociedades brigar um pouco com a questão do jejum, né, que eu vou falar um pouco mais para frente, porque eles acham que isso pode atrapalhar a tireoide. Não é uma verdade absoluta, mas existe essa teoria. Por quê? Porque a partir do momento que toda mudança do organismo vai buscar uma homeostase para um peso menor, e no processo de emagrecimento a gente vai perder massa magra, a gente vai perder gordura também, se a gente volta a comer o que a gente comia antes, a gente volta a engordar. Então, quais são as enzimas, né, que são mais importantes no processo de lipólise? Né? A principal delas, ela chama lipase hormônio sensível. O próprio nome dela já fala que é extremamente fundamental o equilíbrio hormonal para que essa enzima funcione. E quais são os principais hormônios que estão envolvidos aí na lipólise? É cortisol, né, que é o hormônio do estresse, que a gente conhece ele assim, mas ele é muito mais que isso. É insulina, testosterona e GH. Então, se eu tenho um desequilíbrio em qualquer um desses hormônios, e que mulher, usando anticoncepcional, que não tem desequilíbrio em todos eles, né? A gente vai ter uma dificuldade maior de perda de peso. Então, a gente precisa, sim, tratar todos esses pontos, tá? E em relação a isso também, a gente tem a parte da pré-menopausa, da menopausa. E o que movimenta essa parte hormonal? São as emoções. Então, é necessário olhar para isso, sim, para olhar para o ser humano como um indivíduo completo. Ele é um todo, a gente não consegue separar. Todo o nosso sistema, ele funciona interligado e conectado. Então, quando a gente trabalha dessa forma, a gente consegue resultados muito satisfatórios. É isso que a gente tem visto no nosso consultório. As pessoas que trabalham, algumas pacientes de doutora Nayara e minhas clientes estão assistindo, inclusive algumas falaram que se quisesse depoimento online, elas teriam prazer, e isso vai ser legal, a gente vai fazer com certeza, a gente está começando hoje. Hoje é um teste, quase todo mundo que está aqui nos assistindo são amigos, são clientes, então quem puder depois dar um feedback, dar um retorno de como se sentiu, de como achou, é importante para a gente que a gente está trilhando esse caminho de um sistema de contato com vocês mais próximo. Talvez até a gente possa criar um mecanismo de fazer isso periodicamente, trazendo conteúdo relevante para vocês, informando, trazendo novidades, alguns estudos. Na verdade, a gente quer enfatizar cada vez mais a importância da gente ter uma equipe, né? Da gente olhar para todos esses pontos. A nossa conversa, minha e da Ellen, sempre começou porque eu percebia com que o que furavam meus pacientes do tratamento são sempre a barreira psicológica. O paciente, primeiro, ou ele entra
já perdido, né? Ele vai na consulta, mas na verdade ele nem acredita que ele pode conseguir. Então muitas vezes ele não vai nem aderir, ele não vai nem fazer a suplementação, não vai nem tentar fazer dieta. Ou ele começa a ter, que também é um padrão, que foi a pergunta que eu recebi ontem, que é assim, por que eu emagreço 2 semanas e na terceira eu disse, é justamente o que eu, como médica, não consigo dar esse suporte, né? Por que desistir? O que te leva a desistir? Desistir do quê? Né? De uma coisa que te faz bem? Então, normalmente essas pessoas, elas não estão desistindo somente da dieta. Se você parar para analisar, elas estão desistindo de outras coisas na vida delas que também são muito importantes. Porque algumas pessoas perguntaram, mas por que isso é importante? Por que alguns quilos é tão importante? Por que o peso é tão importante? Não é que alguns quilos são importantes, nem só o peso, mas é importante sim você saber que você consegue fazer o que você quer fazer. É autoimagem. É autoimagem e esse poder pessoal e por que não conseguir? O que impede? Na verdade, que barreira é essa? É para isso que a gente vai olhar e é para isso esse o ponto que a gente vai estar trazendo todas as vezes e destrinchando com vocês. Exatamente. Porque dentro do metabolismo a gente sabe que tem muitas coisas para lidar, né? É complexo, né? São muitos pontos. Então a gente precisa realmente fazer um diagnóstico preciso. Essa pessoa tem uma resistência insulínica, é uma compulsão alimentar. Por quê? Porque não adianta eu dar um remédio para baixar a insulina se o problema da pessoa é compulsão, é dopaminérgico. Eu tenho que muitas vezes entrar com o medicamento ali imediatamente para poder parar aquilo. Ou então dar um precursor de dopamina, né? Enfim, posso regular isso das maneiras mais naturais ou mais alopáticas, aí depende do perfil da minha intervenção. Mas eu não posso deixar o paciente eternamente naquilo. Preciso tirar ele daquele ciclo, né? Então, assim, eu não sou contra a alopatia, definitivamente, quem me conhece sabe disso, mas eu acho que a gente não pode se apoiar plenamente em bengala e permanecer com a perna quebrada a vida inteira. A gente tem que começar a botar o pé no chão e entender, gente, por que eu tô caindo sempre nesse ciclo vicioso? O que me leva para cá? Ok, eu tô com um problema na tireoide, mas eternamente, se você for num bom médico, você vai regular isso, né? Se a gente conseguir chegar nesse ponto de ajuste, já não é mais a tireoide, né? A gente sabe que o organismo não é tão simples. Eu tenho hipotireoidismo, isso pode descompensar várias outras coisas, mas a partir de, 30, 40 dias bem ajustado, não é mais isso. Existe por trás disso um padrão de crenças, um padrão limitante mesmo, né? E o que a gente quer é chegar nesse ponto de oferecer para os nossos clientes, para as pessoas que nos assistem aqui, um lugar onde eles possam esclarecer essas dúvidas para poder também deslanchar. Porque o que eu acredito hoje, né? Quem não sabe um pouquinho da minha história, eu venho de uma família de pessoas obesas. Eu emagreci com 14 anos na marra, né? Fazendo tudo errado, com certeza. Mas perdi 14 quilos naquela época. Mas por que isso foi importante para mim, mesmo que aquilo não foi legal para minha saúde, né? Foi importante porque eu botei na minha cabeça que quando eu quero, eu consigo. Então, você falar assim, eu vou pegar esse copo aqui e pegar, para sua mente é tão importante quanto você botar uma meta alta e você cumprir, né? Toda vez que você quebra esses pactos que você faz com você mesmo, você se enfraquece, né? E não é simplesmente num processo de emagrecimento, isso é para a vida toda, para tudo aquilo que a gente vai fazer. E eu acho que a nossa proposta pode ser a seguinte, para vocês que estão aqui nos assistindo. A gente pode aqui fazer até um pacto, né? Vamos conseguir? Vamos conquistar algumas coisas? Vamos nos propor a isso? E trilhar esse caminho? Talvez a gente possa ficar aqui alguns meses fazendo lives periódicas e acompanhando vocês que estão aqui, vocês voltam, podem dar feedback pra gente. A gente quer de alguma forma estimular vocês a assumirem a vida de vocês de uma maneira a se comprometer com a própria felicidade, com o sucesso. Qual é o sucesso que você deseja conquistar hoje? É entrar numa calça um número menor? Então vamos buscar isso, vamos correr atrás disso. Nós estamos aqui disponibilizando nosso tempo, nosso conhecimento em benefício de vocês. A gente está
trazendo para vocês um conhecimento que a gente ficou muito tempo, e não só estudando, mas experienciando, para poder chegar aqui e dizer para vocês, dá para fazer, é possível fazer, não precisa sofrer. Muito pelo contrário, você vai encontrar um prazer incrível, maravilhoso, uma sensação de vitória, uma sensação de poder pessoal. E é isso que a gente quer um mundo de pessoas mais felizes, de mulheres e homens mais empenhados, mais satisfeitos, vivendo a vida que você merece, porque você merece uma vida sensacional. E esse é uma constante causa de tristeza, né, gente, para homens e mulheres. Mas para o homem, geralmente, ele tem que estar num limiar de desconforto muito grande para procurar ajuda, né? Nós mulheres, a gente se incomoda e vai buscar ajuda com um pouco mais de facilidade. Mas, em compensação, a gente tem uma cascata, digamos assim, uma dinâmica hormonal muito mais dinâmica. Dentro de um mês a gente muda, né? Então a gente tem também peculiaridades que fazem com que o processo para mulheres seja um pouco mais delicado. A gente muda de humor, a gente muda de hormônio, a gente muda de fase, né? Literalmente. Mas o homem, quando ele chega, geralmente ele não está mais só gordinho, ele já tem um problema cardiovascular, porque ele deixa correr, né? Ele se negligencia. Mas quanta coisa essa questão de autoimagem, a gente não se limitou, a gente deixou de se expor, né? Eu posso, como eu já contei aqui um pouquinho da minha história, eu posso dizer de mim, do pouco tempo em que eu lutei contra aliás, lutar, a gente luta eternamente, mas assim, que eu perdi por balança, porque hoje eu luto e ganho, né? Mas assim, que eu perdi para ela, o quanto isso me afetou, deixei de fazer coisas, enfim, a gente desde mesmo adolescente, né? A gente vai criando crenças, né, e limitações, e a baixa autoestima. Eu tô vendo aqui o depoimento da Mara também. Até maquiagem estou fazendo todos os dias. Isso é muito legal, né? Muito, porque muito legal. A gente voltar a gostar da gente, a voltar a se cuidar, né, de uma maneira mais inteira. E o trabalho com a doutora Mara, que é essa que está escrevendo pra gente aqui, ela está ao vivo, está assistindo, foi super interessante, e daqui a pouco futuramente a gente vai gravar o depoimento dela também, porque é bem legal, e ela deseja fazer isso até para incentivar e ajudar outras pessoas que estão na mesma situação. Então, se você está na dúvida, se você acha que tem algum problema físico ou que não está conseguindo, procura ajuda. Procura um apoio, procura um suporte, procura alguém responsável que vá te acompanhar e te direcionar de maneira responsável. Se você se sente de alguma forma incapaz ou se sente sozinha, se sente que não dá conta de fazer, também procura ajuda. A gente está de alguma forma, mesmo que não seja aqui, mas se você quiser deixar aqui a sua mensagem, se você quiser deixar com a gente o seu depoimento de alguma situação, a gente também pode estar te respondendo de alguma forma e te ajudando com informações. Tem uma mensagem que eu recebi mais acima, que eu estou me lembrando agora, ele perguntando a importância do exercício físico, né? Então, assim, eu sempre falo, quando a gente começa um processo de emagrecimento, qual é o quadro que as pessoas chegam? Geralmente elas estão obesas, mas quase sempre elas estão desnutridas, não no sentido calórico, mas no sentido de micronutriente, carência de ferro, de vitamina D, de complexo B, de coenzima Q10, enfim, a gente vê uma panaceia. Então essas pessoas chegam sem energia. Então, no primeiro momento, eu não sou muito incisiva nessa questão de exercício físico. Eu vou ver primeiro qual a condição dessa pessoa. Se ela tem condição naquele momento de fazer isso. Porque às vezes não tem, tá, gente? Nem todo mundo é preguiçoso porque é gordinho. As pessoas às vezes estão entrando no estado de fadiga total mesmo, né? A gente tem enzimas que agem na mitocôndria, né, que elas são importantíssimas para a produção de energia. E às vezes, por deficiência nutricional, entre outras coisas, glicação, etc., essa pessoa não está produzindo mais energia adequadamente. Então a gente precisa dar suporte para essas pessoas no primeiro momento. Mas a partir do momento que você começa a perder peso, o que acontece com o seu corpo? Ele vai se estabilizar numa taxa de gasto calórico menor. Então, quando a gente começa a gastar menos caloria, uma das técnicas que a gente tem que fazer é aumentar a massa muscular, para a gente se manter naquele peso, naquele novo peso. E a segunda técnica é o exercício físico, porque ele vai manter esse gasto calórico
aumentado aí por pelo menos 24 horas. Agora também não adianta malhar, tipo, segunda e sexta, se o objetivo é perda de peso, se o objetivo é manter um novo peso, né? A gente precisa ter uma certa regularidade. Tá? E da mesma forma na parte emocional, quando você desintoxica as emoções ruins, você precisa instalar ali algo de positivo, porque são suas metas, seus sonhos. Então o que está te impedindo? Se é alguma coisa prejudicial, alguma emoção ruim, algum padrão negativo, ao você desinstalar isso, automaticamente você instala algum padrão positivo, né? E é importante falar a respeito da auto-hipnose, que é algo que faz toda a diferença nos meus clientes, aqueles que aprendem e se comprometem, porque a gente aprendeu a não sentir. Quando a gente é pequeno, algumas vezes a mãe fala, tá na hora do almoço, você fala, mas eu não tô com fome. Aí a mãe fala, come, porque está na hora do almoço. E aí a criança fala, mas mãe, eu não tô com fome, eu não quero agora. Mas a gente foi criado assim, tá frio, coloca a blusa, mas eu tô suando, tô com calor, mas não importa, coloca essa blusa que tá chovendo, vai gripar. Então com isso a gente vai parando, deixando de prestar atenção naquilo que a gente está sentindo. E a gente passa a viver no automático. Quantas vezes a gente come e nem prestou atenção se está com fome? O que eu gosto, o que eu quero, como que eu me sinto ao comer isso? E a gente entra simplesmente num modo on de vida em relação à comida, em relação a todas as coisas. Então é muito importante a gente voltar a prestar atenção, voltar a sentir. E a auto-hipnose é uma ferramenta muito potente para reprogramar hábitos. Ah, mas então eu não vou precisar de terapia? Lógico que não, claro que não. A auto-hipnose é uma ferramenta de autocuidado. Agora, como o nosso corpo precisa de ginástica, de malhação, de treino, de desenvolvimento, a nossa mente também. Então, só funciona se fizer, porque se não fizer não tem como funcionar. Eu vou responder a pergunta da Débora aqui, que ela falou, meu problema é emoção ruim. Na verdade, esse é o problema... Ai, meu Deus, peraí, só um minuto. Aqui, recusar. Ixi, peraí. Aí. Calma lá, gente, tô voltando aqui. Na verdade, esse é o problema de quase todos nós, né, na verdade, porque a gente quer usar o alimento como uma recompensa emocional, que é isso que a Ellen está falando. A gente acaba ficando viciado nesse hábito, né? E frustração, dificuldade, ter que gerir emocionalmente as dificuldades da vida, a gente vai ter sempre. Então, se a gente também criar uma maneira de, ok, estou estressado, vou dançar, né? Sei lá, vou meditar. Com o tempo, a gente cria outras fontes de gerar dopamina, né? Eu tenho muito isso, né? Eu estou estressado, eu vou meditar. Eu boto uma música, boto um mantra, porque comer eu sei onde que isso vai me levar. Eu sempre falo assim, que a gente... Basicamente, né, a gente tem 3 padrões, né? Tem aquele paciente que ele é muito hormonal, que o negócio dele é hormonal mesmo, ele não tem tanta relação emocional só com a comida. Tem aquele cara que ele é alimentar mesmo, que é compulsão, tem tudo isso. E o paciente que já está inflamado, né? Que é um paciente que já não é mais uma prevenção primária, já é uma prevenção secundária já, né? A gente já tem que agir em outros pontos, porque ele já tem ali comorbidades do processo de ganho de peso e muitas vezes dessa coisa de ficar ganhando e perdendo peso. Então, tudo isso. Alguma outra pergunta aqui? O meu é o ciclo hormonal. Deixa eu ver. Tem fase no mês que é impossível conseguir fazer dieta, então você está mal modulada. Porque se você estiver bem modulada, você não vai ter tanto essa questão. A progesterona, que é um hormônio que ele cai ali nos 14 dias que antecedem o sangramento no nosso ciclo menstrual, a gente tem um declínio da progesterona, ela é muito dopaminérgica, GABAérgica também, então ela vai mexer na parte de neurotransmissão. O que a gente faz nesse caso? Não quero usar hormônio nenhum. Ok, faz um creme de progesterona com magnésio,
usa naquele período para melhorar, usa também um precursor de dopamina, porque o que a gente não pode é também ficar refém do ciclo menstrual, né? Acho que toda mulher já sofreu com isso. Assim, tem mulheres que têm fadiga, tem mulheres que têm compulsão alimentar, mulheres que ficam histéricas, mas a gente tem que aprender a lidar, a gerir essas dificuldades, porque isso aí vai existir sempre, né? Quero muito diminuir, mas desde a infância fui criado com chocolate sobremesa. Isso não é gosto, não, isso é vício. Glúten, comido há muito tempo, e açúcar, gente, é vício, né? Existe um comportamento neuronal aqui completamente viciante mesmo, né? Já tem testes no laboratório, a gente mostra. Aí a gente tem que conversar e avaliar caso a caso. Tem momentos que tem que entrar com remédio mesmo para parar o ciclo. Tem momentos que a gente vai entrar com fitoterapia, com homeopatia, que eu adoro. E tem momentos que só uma terapia. Mas é vício. E a gente precisa olhar para o vício com menos culpa, mas com mais responsabilidade. Porque se é vício, né, você já tem um condicionamento mesmo. Eu falo isso, você tem uma perna quebrada, gente. Não quer, você continua tendo uma perna, mas ela está quebrada. Então a gente precisa reajustar, alinhar tudo isso. E falar de vício significa falar de padrões emocionais subconscientes. Então é muito importante olhar para isso e buscar realmente terapia, porque vício se trata com terapia. Exatamente. Não é culpa... Porque na verdade você está substituindo, né? Está tirando, sei lá, um amor, um afeto, alguma coisa que você não tem na sua vida e transferindo isso pro doce, né? Pro açúcar. Gente, todo mundo já fez isso em algum nível. A gente muitas vezes não percebe, mas existem pessoas que criam um padrão que levam 30, 40 anos. Por isso é que, dependendo do caso, a gente tem que ver, né, Ellen, qual é a gravidade, quanto tempo que isso vai demorar para se reconstruir. E outra coisa, andou um mês bem e caiu, levanta, faz parte, né? Existe um ciclo que a gente não pode parar nesse processo, né? Tem uma outra coisa aqui que eu achei interessante, que ela estava falando aqui que emagreceu no pós-parto, estava feliz, mas agora está... o que acontece, gente? A gestação, ela é um boom de hormônio. E quando cai isso, o nosso corpo vai reagir das mais diversas formas. Primeiro porque muita gente fica sem dormir nesse primeiro ano de pós-gestacional. O sono é importantíssimo na manutenção do peso. A gente tem desequilíbrio de cortisol durante esse período, porque a criança estressa, a criança chora, a criança acorda no meio da noite. A gente tem a progesterona que está baixa. E tem uma outra coisa que eu brigo bastante, que são os anticoncepcionais, que muitas vezes são introduzidos precocemente nesse período. E que vão quase sempre baixar a pouca testosterona que essas mulheres têm. Sendo a testosterona um hormônio importantíssimo para ativar a lipólise, a queima de gordura, é comum que as pessoas voltem a ganhar peso, né? Até porque na gestação muita gente perde massa magra, perde músculo também. Então aí vem a vontade de comer doce, porque às vezes a progesterona está baixa e todo esse processo. Mas são momentos da vida que a gente tem que ter um cuidado especial, diferenciado mesmo, tá? E na pré-menopausa também. Ixi, também. E na menopausa, né? Muitas clientes me procuram nessa fase onde as emoções se alteram. E é importante realmente. É uma fase onde você muda suas prioridades, muda seu foco, muda sua estrutura. Às vezes os filhos estão saindo. Às vezes há uma mudança na estrutura dessa família e é muito importante realmente buscar ajuda nessa fase e equilibrar tanto a saúde física quanto a saúde mental. Elas precisam andar de mãos dadas e muito bem equilibradas. E assim, não é o tema aqui hoje, né? Mas eu já tenho falado isso algumas vezes, que eu me pronunciei, que é cada vez mais comum as pessoas chegarem em depressão. E como a gente está falando de menopausa, nessa fase específica da perimenopausa, ali 48, 54 anos, a coisa mais comum é as mulheres chegarem em depressão. Mas uma depressão que muitas vezes ela é fisiológica, que ela é derivada dessa queda hormonal, de toda essa dinâmica que muda. O nosso corpo, a gente aprendeu a estudar e a tratar, né? O psiquiatra lida só com a neurotransmissão, o endócrino só com os hormônios, mas é tudo interligado. Eu sempre gosto de usar o exemplo da grande empresa, né? A gente tem um centro de comando ali, tem o CEO da empresa, mas cada setor é uma glândula, né? E os hormônios, eles nada são do que os diretores, eles comunicam esses setores da empresa. Mas se a gente tem um problema central e não trata a comunicação, vai continuar tudo errado. E muitas vezes é um problema num outro setor que está causando um problema central. Então tudo é importante olhar.
Por isso que eu falo, né, que a gente que fez nutrologia, que trabalha com essa voltagem preventiva, nós somos clínicos gerais. Clínicos gerais que trabalhamos com uma visão um pouco mais preventiva do que alopática, mas holística, digamos assim. Mas a gente, na verdade, a gente é clínico geral, porque a gente tem que olhar tudo, a gente tem que saber um pouco de qualquer coisa, digamos assim, para a gente entender o contexto que aquela pessoa está inserida e conseguir ajudar. Tem uma pergunta aqui interessante, que é a seguinte: é possível, após a terapia, para emagrecer, ou seja, para deixar de comer como recompensa, derivar para outro vício? Tudo é possível, porque a gente não é uma máquina exata. Mas é bastante difícil, porque no processo terapêutico a gente vai dissociar essas emoções que estão te impulsionando a comer. E a gente não vai simplesmente dissociar e deixar solto, mas a gente vai reeducar esse processo subconsciente relacionado a esse evento, a essa causa específica, no caso que é comer doce ou comer mais do que precisa, enfim. Então é muito difícil isso acontecer, mas o ser humano não é exato e a gente, num processo terapêutico, a gente não tem como afirmar que isso nunca mais volte a acontecer ou volte, né? Vai muito do processo interno de cada um. Eu acho que era isso, né, gente? Para começar. Alguém quer perguntar alguma coisa específica? Vocês também podem dar sugestões de tema para a gente estar falando. Vocês podem sugerir, mandem inbox pra gente, que a gente pode estar marcando outras lives, talvez semanais, né? Pode ser semanal. Vou defender uma pergunta aqui: como definir metas curtas, longas, quantidade de passo a atingir? Então, na verdade, geralmente eu vou determinar essas metas de acordo com a necessidade mesmo. Por exemplo, a gente faz uma bioimpedância e vê, tem gordura visceral, a gente vai tentar atacar aqui primeiro X quantidade de quilos, enfim, depende muito. Agora, a dica que eu vou falar para quem está em casa, né? Não foca assim, porque o que eu ouço? Eu quero perder meu culote. Gente, a gente não vai perder culote de uma vez, a gente vai conseguir equalizar isso. Então eu acho que, na verdade, a meta, ela idealmente tem que ser atingida junto com um profissional, deve ser elaborada junto com um profissional que vai te acompanhar e vai conseguir avaliar para a sua altura, para o seu peso, quanto tempo e quantos quilos, digamos assim, você vai precisar perder. Porque é muito complicado, né? Falar em 4 quilos para uma pessoa de 1,80 m não é falar 4 quilos para uma pessoa de 1,50 m. Então, a gente não pode simplesmente colocar isso assim em tempo, em números, né? Porque cada pessoa é única, né? Mas eu acredito que o ideal, assim, se a gente quiser... Eu gosto de trabalhar com prazo também. Eu coloco sempre um prazo mês, assim, pra gente tentar... nesse mês eu vou me superar nisso, mas não em quilos, né? Eu vou tentar cumprir esse protocolo em um mês. Geralmente eu faço isso, até para poder regularizar a suplementação, e em um mês a gente reavalia. E o que mais? Vocês podem estar mandando sugestão de tema, qual horário e o que vocês sugerem pra gente? O que vocês gostariam que acontecesse nas próximas lives? Tem aqui algumas perguntas também que chegaram do YouTube, do Cris Garcês. Processo terapêutico é realizado com dieta ou tratamento específico de emagrecimento? Idealmente, o ideal é que sim, porque é um processo onde você vai equilibrar tanto o seu processo psicológico quanto o seu processo físico. O ideal é que seja. Sim. Do mesmo jeito que a parte hormonal ela ajuda a equilibrar a parte psicológica, se a gente equilibra, né, diminui cortisol, etc. A parte psicológica ela muda a dinâmica hormonal, né? Uma nova postura diante da vida, ela com certeza vai ter um feedback positivo porque está tudo interligado. É justamente isso que a gente queria falar. Sim, ele também continua perguntando: é possível trabalhar a reeducação alimentar com a terapia?
É possível. É possível. Mas eu sempre falo assim que é outra coisa, né? Outro mito. Muito tempo ficou tudo a par das nutricionistas emagrecer. E emagrecimento é um processo um pouco mais complexo que simplesmente ajustar a alimentação, né? Nem todo mundo, o processo que impede de emagrecer é alimentar. Então, eu acredito que quando a gente fala de reeducação alimentar, realmente a gente precisa de ter um nutricionista junto com o terapeuta para avaliar isso. Aí nesse ponto até mais com eles do que comigo. Isso. E o importante é vocês encontrarem aqui um canal de comunicação para essa questão que abrange tanto a parte alimentar quanto a parte emocional. Então, vocês têm aqui um canal de comunicação aberto com a gente. Nós estamos integradas nesse sentido e vocês podem mandar perguntas, sugestões, temas. Acompanhe a gente, é importante. Se você achou que esse assunto é relevante para a sua vida, conhece alguém, amigos, familiares, que seja importante para eles, envia, sugere, porque a gente vai estar com esse canal aqui preparado para dar suporte nesse sentido. Esse é o nosso trabalho, a gente escolheu por amor esse trabalho, então é muito gratificante estar aqui com vocês durante esse tempo. E é isso, gente. Acho que é isso. Boa noite. Boa noite, obrigada pela presença. Obrigada por tudo, pela participação de vocês, é muito importante. E eu vi as últimas perguntas sobre imunidade e micronutrição, eu vou falar na próxima vez. O próximo tema que a gente já recebeu aqui algumas sugestões é detox. A gente estava querendo falar sobre detox, mas é sobre mitos e verdades, né, na verdade, porque muita gente tem um conceito muito errado. Então eu queria falar nisso, nesse contexto de emagrecimento, de saúde, imunidade, micronutrição, vocês vão entender que está tudo interligado, tá bom? Beijo. Foi bom. Com Deus. Obrigada. Sim, nosso contato. O meu tá fácil, é só clicar no link na página. Só no Instagram. Pro YouTube, Instagram, doutora Nayara F. Rossio, né? Pode me seguir lá, Nayara Rossio também. Isso. Obrigada, um beijo a todos. Isso, o meu Instagram é Lendala, no YouTube também pode me achar. No meu Instagram tem ali o Linktree com todos os contatos, com todos os links. Obrigada a todos que estiveram aqui. Até mais. Até.